e passo imediatamente a palavra ao professor Olavo Pires de Camargo. Olavo, com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Para mim é uma honra estar pela primeira vez, espero que sejam muitas tertúlias, essa é a primeira, e eu escolhi um tema que fosse abrangente a todos e eu tenho grande satisfação e muita honra de estar participando da academia, que já foi meu pai, meu avô, eu não vou repetir tudo isso de novo. Então, vamos iniciar que eu vou falar. Só queria falar que não vai ser em inglês, só no final que eu vou falar umas palavras em inglês. Então, agradeço a presença de todos. Boa tarde a todos os professores e membros da academia, os acadêmicos. Eu tenho muita honra, muito prazer de fazer minha primeira tertúlia. E eu escolhi um tema, Initial Medicine Pictures, talvez seja até um pouco pedante, mas eu preferi, eu vou explicar por que eu mantive esse título original. E foi um tema que eu consegui abranger a todas as especialidades dos nossos acadêmicos. Preferi não falar de ortopedia, preferi não falar de ortopedia oncológica e muito menos academia, que é um tema realmente que não ia, sei lá, congregar todos. Eu, de cara, já falo que não sou conhecer desse assunto, é um tema que me atraiu sempre, mas eu nunca estudei. Eu acho que muitos dos senhores acadêmicos têm e devem ter uma noção ou muito mais expertise do que eu tenho nesse sentido, principalmente quando fala em cada uma das especialidades. Seja lá como for, sempre me atraiu esse tema. Uma pena que nas escolas médicas isso não tenha sido tão divulgado. Eu creio eu tenho certeza, inclusive, que na Santa Casa uma época que tinha na graduação, no primeiro ano, a história da medicina. Eu não sei se na época de Dantanho aqui na Faculdade de Medicina da USP isso tenha havido, ou mesmo que eu tenha notícia na Escola Paulista não tenha também. Mas é um tema que sempre me cativou e é sempre uma motivação para os alunos. E, particularmente, esse tema foi fruto de um pedido que eu fiz, entusiasmado que eu fiquei nos corredores da patologia da Escola Paulista de Medicina, que o professor Michalene tinha nas paredes, toda essa coleção que da Park Davis and Company, que ele dava, inclusive, para os médicos nos anos 50, 60. Eu pedi por carta naquela época, através do meu pai, para o departamento de ortopedia. E por incrível que pareça, havia a coleção completinha para mim. E é uma coisa que hoje é raro. Para falar a verdade, americanos, europeus que nos visitam, para mim já norte-americanos, falam: como é que você conseguiu? Eu nunca consegui isso. Foi em 1976. Acho que agora não deve haver mais, só se eles repetirem as edições ou atualizarem. Então, eu fiz a doação, inclusive, quando me tornei titular, aqui para o departamento de ortopedia. Não está na ordem, mas veja os quadros que ficaram bonitos no corredor, do lado da biblioteca. Aqui estão toda a coleção, caracterizando cada tema de cada descoberta com a roupa, com toda a entourage da época. Uma coisa que me cativou, não só pelo aspecto assim formal, de caracterizar os avanços da medicina, mas pela beleza e pela equanimidade desses quadros. Eles seguem uma coisa sequência e é muito bonito isso. Eu, pelo menos, me entusiasmei com relação a isso. É nosso departamento. Quem quiser visitar, será uma honra, um prazer recebê-los. E, inclusive, nessa outra parede tem a nossa biblioteca, que data de 1953, que é motivo de orgulho, para inauguração por todos nós. Aqui é um ambiente com a escultura do professor Nap, que tem 99 anos, está vivo até hoje. Esse é o terceiro ano da faculdade. E aqui a doação que eu fiz formal para o departamento de ortopedia. E é interessante que cada um dos quadros tem toda essa história. E eu tive que estudar isso, por incrível que pareça. Meu pai sempre dizia: se você quer aprender alguma coisa, dê aula sobre esse tema. Eu tinha uma leve vernizinho sobre o assunto, até que entrei um pouquinho no estudo de cada uma dessas particularidades de cada um desses temas. E aqui só para mostrar como era feito e como eles entregavam mesmo como propaganda a Park Davis. Então, dando início, não poderia deixar de ser, são os egípcios, e essa é uma gravura que tem na entrada do departamento de ortopedia. É uma cópia de uma lápide egípcia, é um caso de poliomielite anterior aguda, vocês podem ver aqui a síndrome da face lata, um encurtamento e rotação externa e atrofia desse membro, caracterizando a poliomielite, isso há 2, 3 mil anos atrás. Isso nos foi feito uma cópia e nós inclusive entregamos para alguns professores um quadro
desse jeito que está aqui, e é uma coisa que entusiasma todo mundo, e onde começou tudo realmente, de start a Índia e a China, mas foi no Egito que começaram as primeiras escavações tal, que se descobriram dos tratamentos sendo executados naquela época. Só para ilustrar então o primeiro dele, sem dúvida foi Imhotep, que foi o grande médico da época, o grande curandeiro, vamos dizer assim. Ele sempre tem essa característica de se vestir de branco. Aqui estão atendendo a um nobre, e é sempre importante saber que há toda a associação deste curandeiro com a divindade. Aqui estão os deuses da época fazendo orações, tá? Com auxílio dos outros, e ele realmente é de 3000 a.C. Então, Imhotep foi muito importante, assim como Asclépio na época grega, no Egito, foi esse Imhotep. Eles tinham realmente até um pouco de noção de especialidades médicas, e é interessante que esse caso é um caso de um travamento temporomandibular. Você pode ver a contração da mandíbula aqui. Ele está sendo alimentado, né, com um tipo de tratamento nesse sentido, para ver se ia melhorar. Não sei, sem relaxar isso aí não vai conseguir, mas era o que era feito na época, caracterizando a roupa, a indumentária e a presença sempre da divindade. A segunda característica, na Mesopotâmia, depois pelo menos eu aprendi assim, depois do Egito a gente estudava a Mesopotâmia, Tigre e Eufrates, que é a Pérsia atual. E o Código de Hammurabi era como se fosse um júri contra os médicos. Aqui tem os médicos se defendendo e os doentes deitados aqui e perante um júri muito rigoroso. Tem até uma panterinha aqui sentada para assustar ainda mais o pessoal. E é o trono da Babilônia, 2000 a.C. E só para vocês terem um exemplo, se o médico tratar com faca um tumor e o paciente morrer, deve-se cortar a mão dele. O negócio era bem mais rigoroso do que hoje. Inclusive, em termos assim, jocoso, mas é a realidade, se você curar um paciente da nobreza, você tem direito a receber 25 moedas de ouro. Se você curar um indivíduo normal, ganha 10 moedas de ouro. E se curar um escravo, ganha só 5 moedas de ouro. Você vê que já tinha uma seleção social nesse sentido. Já havia o SUS da época, como vocês podem ver, né? Uma coisa meio jocosa, interessante, mas é uma realidade que persiste até hoje, infelizmente, essa diferença social. A trepanação foi um método utilizado a miúde, vamos dizer assim. Óbvio que aqui nós temos os Incas, que foram uma civilização muito importante, muito desenvolvida, vamos dizer assim, fazendo uma trepanação no indivíduo. Vejam, senhores, o traumatismo era drenado, o hematoma extradural era drenado, e o paciente evoluía bem. Óbvio que não era só para isso. Você veja a presença do pajé, do curandeiro aqui observando, o de branco é sempre o médico. Esse indivíduo era drogado, ou com bebidas, ou com outro tipo de narcótico, usava-se muito narcótico nessa época, com flores, na fitoterapia, e veja os senhores que era feita a trepanação, e evoluía muito bem. Isso é Paracas, é o nome do deus, do pajé que tratava disso, né? Então o Peru, foi lógico que tem na Europa, nos Estados Unidos principalmente tem, tratava para doença mental, para espantar mal-olhado, para cefaleia, para liberar os demônios, como eles diziam, mas de uma certa forma acertava nos casos de traumatismo craniano e fazia-se a drenagem do hematoma. Só para mostrar, escavações, óbvio, não sei se era do Peru, mas como se fazia em toda a América do Sul e América do Norte também, esse tipo de coisa, esse paciente sobreviveu pela característica da lesão. Uma trepanação só para mostrar como que era feito e como persistiu. Agora, falando então da medicina primitiva, os índios navarro, agora na América do Norte, utilizavam-se de um rito com danças, música, toda a família em volta. O paciente era também feito uma droga com fumos e com tipo de narcótico. Ele era mais ou menos que ficava num estado de transe junto com a música e tentava-se assim melhorar os aspectos físicos e muitas vezes mentais desse indivíduo. Depressão, coisa que o valha. Então tem descrições disso, a música e a dança no tratamento dessa paciente. Sei lá, a grosso modo, é o início da psicoterapia, vamos dizer assim. Sem dúvida, o deus Asclépio, na Grécia,
foi uma figura importantíssima, como vocês estão vendo aqui, e os médicos todos ficavam realmente deitados ali, como vocês estão vendo, tomando umas drogas e se embebendo e se ficando assim, recebendo os eflúvios positivos do deus Asclépio, que era o deus da medicina, para ver se melhorava a sua atuação perante os pacientes. É muito interessante esse tipo de coisa e realmente caracterizava a época. Tinham vários lugares onde o Asclépio era referenciado, ajudando realmente no tratamento desses pacientes. Não podemos esquecer a presença realmente da Índia. A Índia foi importante, não tinha muito aspecto, assim como a China também, mas para lembrar isso, muito antigo já se fazia o tratamento, 500 anos antes de Cristo já se fazia esse tipo de tratamento. Eles davam, essa época era vinho, a família também participava. Está aqui o churuta é o nome certo, meu filho sempre me corrige disso. Além de fazer cirurgias, ele fazia também medicamentos e tudo mais. Esse churuta foi um grande hindu que tratava os pacientes. E veja aqui, por incrível que pareça, está fazendo uma reconstrução de um paciente que foi mutilado da sua orelha. Talvez não, é o começo da cirurgia plástica, bem antes de tudo que a gente tem notícia. Isso na Índia. Tem muita coisa que se perdeu, porque o contato nosso com o Oriente agora melhorou, era muito tênue, muito pouco se sabia. A não ser os árabes que acabaram invadindo depois o Ocidente, então pouco se sabe. Mas esse foi um indivíduo que teve a sua função. E óbvio, isso todos nós sabemos, Hipócrates, que é o deus da medicina, ele conseguiu separar a divindade da medicina e isso tudo foi muito importante. 500 anos antes de Cristo, pode-se dizer que a medicina se dividia antes e depois dele. Até hoje ele é atual. Até hoje existem citações na literatura. Eu costumo dizer que a gente sempre põe na literatura que Hipócrates faz, não fez. Né? Faz, é um presente. Até luxação do ombro ele tratou. Então ele definiu várias coisas. A doença não tem relação com a divindade, pelo menos em estrito senso não tem. E antes do Asclépio, ele botou no chão todas essas teorias de divindade e começou a tratar o indivíduo de verdade. Olho no olho, com a família, com tudo mais. Ele descreveu a doença de Pote, espasmos após ferimento é fatal, descreveu o tétano, por que não? E ele sempre citava isso. Quando houver amor na humanidade, haverá amor na arte da cura. Isso é uma coisa que até hoje nos emociona. O indivíduo, naquela época, nasceu na Grécia, na ilha de Kos, conseguir estabelecer essas coisas. Então, até a obesidade ele controlava naquela época. Pessoas obesas são mais sujeitas à morte súbita. Então, a nossa homenagem, não precisa nem falar, nem entrar em detalhes, todo mundo conhece. Galeno, que veio depois, foi um indivíduo importantíssimo também. Ele praticamente segurou 500 gerações. O que ele fez, primeira escola de medicina, descreveu anatomia e fazia os seus galênicos, muitas drogas que ele utilizava. Foi o mais famoso, até ventosa, como ele está aplicando aqui. Muito se discute, muito foi refeito e corrigido, mas só 500 anos depois. Só com a descrição anatômica, a dissecção anatômica de Vesalius, 500 anos depois, é que caiu por terra muito das suas teorias. E todos que foram contra ele, porque os livros que ele escreveu eram estudados pelos futuros médicos, não gostavam de ter ocorrido isso, de ele ser praticamente algumas coisas que ele dizia não ser verdade. Ele não considerava o coração como centro da circulação e uma série de outras coisas. Mas ele teve sua função e teve muitas coisas, dogmas que ficaram. Ele fazia dissecção em porcos. Tá? E ele falava dos 4 humores, que era a função de todas as doenças, de todas as desgraças. Ele se esqueceu um pouco dos órgãos e tudo mais, porque não teve condições de dissecar. Então, os humores, os líquidos de Galeno e toda a sua tradição de tratamento tem que ser referenciado e praticamente foi a primeira escola de medicina que se tem notícia. Óbvio que Hipócrates foi muito importante, mas fundação de escola e seguidores como teve Galeno, que foi um dos seguidores de Hipócrates, mas foi uma coisa muito positiva dessa maneira nessa época. Novamente falando da medicina arábica, assim como falou da Índia e da China, é importantíssima a contribuição que teve a medicina
depois da invasão realmente dos árabes, a Europa, a Península Ibérica principalmente. Então, principalmente por Rhazes e por Avicênia, 865-925. Ele aprendeu até a reação de midríase e mitose, descreveu as doenças da infância, sarampo, varicela e tudo mais. Então, eles trouxeram muitas coisas. Muitos aprenderam com Hipócrates, mas teve uma influência importante junto à evolução da medicina. Aqui ele está tratando de uma criança, ele tinha muito apreço a isso, talvez seja a descrição de se tratar das doenças infantis, da pediatria, foi através dos árabes. Fizeram álcool, eu não vou descrever tudo de importância, não só na medicina, mas a gente tem que referenciar a sua importância. Um parêntese para falar aqui da vitória da morte, né? A peste negra, a peste bubônica, que graçou e eliminou metade da humanidade nos anos de 1400 a 1500, 1553. Esse é um quadro clássico, mostrando a vitória da morte. Então, através das grandes navegações dos portugueses, espanhóis, que começaram a circular por toda a Europa com seus navios, isso todos os senhores sabem, foi transmitida pela pulga que vinha do rato. O rato invadia o porto e por aí é disseminado. Não havia higiene de maneira nenhuma e essa pulga transmitia a peste. Isso é sabido, só que na época não se tinha ideia que era por isso. Então, formava-se, por isso que chama negro, manchas negras na pele, que depois evoluíam para tumores, que acabavam evoluindo com hemorragia intestinal, hemorragia digestiva e morte em 1 semana, 10 dias. Você imagina como eram as ruas de Londres, de Paris nessa época. Então faziam-se grandes valas para enterrar e foi quase 100 anos que durou a peste negra. Eu acho que vale a pena descrever isso. E os médicos tinham muito pouco a fazer. Essa foi uma caracterização dessa máscara que eles usavam com unguentos e tudo mais para tentar atender os pacientes e talvez não só pelo odor fétido de todas as ruas, mas um pouco para se defender também, para tentar ver se dá um pouco de conforto a esses pacientes. Eu acho que merece agora, nessa época de pandemia, lembrar que nós já tivemos algo pior. Felizmente não foram para a América do Sul, se tem notícia, em São Paulo, pelo menos no Brasil, não tem notícia disso. Hoje é tratada uma bactéria, antibiótico terapia, resolve-se isso, ainda existe, mas é bem raro. Baseado um pouco nisso e nas cruzadas, é muito importante que se diga a fundação dos hospitais. Então sempre se fala, bom, a Idade Média é uma medicina estéril. Não é verdade. Então, o que foi feito? Le Grand Chambre de Poivre, em Paris, em 1443, durante a peste negra e durante as cruzadas, mais ou menos nesse início, resolveu-se fazer um lugar onde pudessem ser colocados os pacientes. É incrível isso. Problema social. O médico ia na casa dos indivíduos, óbvio, indivíduos mais abastados. Poucos iam até o médico que ia na casa dos indivíduos. A criação do hospital foi um ponto, eu achei, básico para no final da Idade Média, início da Idade Moderna, através das freiras, como o senhor sabe, até hoje, as Santa Casas em Portugal, no Brasil e na Espanha, nos latinos principalmente, na Alemanha também, tiveram uma grande importância nesse sentido. E uma coisa é óbvio. Não é óbvio. Não é óbvio. Elas tratavam dos pacientes. Os médicos iam visitar, mas nem tanto. E os estudantes de medicina não frequentavam os hospitais. Passou-se depois a fazê-lo. Então, é de se destacar os hospitais medievais criados nessa época. Hôtel Dieu, que é chamado, e Paris teve a primazia de fazer isso aí, de fazer os primeiros hospitais. Paracelsus, muito controvertido, ele ia muito contra as teorias de Galeno, ele fez realmente controvérsia por causa disso, ele era contra a ortodoxia, era o alquimista. Esse pode ser o primeiro alquimista descrito, pelo menos, na história da medicina. Ele misturava drogas, cozinhava drogas, fazia unguentos e tinha a sua função. Quebrou um pouco os paradigmas de Galeno e, por outro lado, ele criticava demais as teorias dele, sendo perseguido e processado. Ele fugia no calada das noites de uma cidade para outra. Ele era como se fosse um médico viajante, mas era muito bem recebido. Qual foi a função dele? Desenvolveu muito todos aqueles
Preceitos antigos caíram por terra e ele desenvolveu muitas coisas. Ele era um pouco assim, chama-se, o nome dele é comprido, nem vou descrever, mas era Paracelso, significa que era acima de Celso, Celso romano. Então, foi importante, 1507. Óbvio, isso aí, o Vesalius, como anatomista, como descritor, como cirurgião também, ele foi início da medicina moderna. Ele conseguiu, através das dissecções, derrubar muito do que se falava galeno há 400 anos atrás. Circulação do sangue, o sangue sendo bombado com os ventrículos e tudo mais, encaminhando para todas as áreas do organismo. Esse aqui são os estudantes de medicina, como vocês estão vendo, e aqui está Vesalius, um quadro bem conhecido. É interessante para quem já viajou, nas salas de anatomia, como era proibido, quando chegava um eclesiástico e até a polícia, por ser proibido fazer dissecção de cadáver, o lugar onde estava o cadáver era aberto como se fosse um alçapão, caía embaixo, onde tinha o mar, o lago, o mar, e tinha um sujeito que já ficava com o barco, botava o cadáver lá dentro e sumia com ele. Ele continuava dando aula nos livros que ele escreveu, principalmente chamado Fábrica, que ficou muito famoso. A princípio também, tudo que é novo muitas vezes é criticado, muito criticado pelos estudantes da época, porque vinha um pouco completamente contra os preceitos de Galeno. Mas com essa descrição, com essa dissecção, ele era um cirurgião, era um médico muito famoso, escolas de medicina muito problema, ele lecionou na Universidade de Pádua, então naquela época era mais Paris, na Itália, Pádua, e foi muito importante, o quadro dele ficou muito famoso, inclusive aqui está Rembrandt, uma figura de Rembrandt, e por coincidência, dissecando aí um antebraço, né? Ambroise Paré, francês, ele pode ser considerado como o pai da cirurgia. Pai da cirurgia. Fez todo o instrumental cirúrgico que vocês estão vendo aqui. E uma das coisas importantes, está bem caracterizado aqui, naquela época das grandes guerras e tudo mais, ele está amputando um braço de um soldado. E o que ele fazia? Óleo queimado. Ele pedia óleo queimado para tentar estancar a hemorragia. E ele está pedindo óleo para o indivíduo e ele falou, não tem mais. Ele falou, e agora? O que eu vou fazer? Lançou mão dos fios que tinha junto ao tecido do lado dele e conseguiu fazer as primeiras ligaduras das artérias e das veias. E com isso diminuiu e muito as infecções. Tudo em medicina é by chance. E esse foi um dos casos. Óbvio que não foi, era um estudioso e tudo mais. Mas é o momento. O cirurgião é o momento. Você não pode ficar pensando muito. A gente tem, quem opera sabe, momentos dramáticos numa cirurgia. Ele resolveu e resolveu muito bem. Parou-se de cauterizar com óleo quente ou queimar com ferro todas as feridas. Isso leva realmente a uma desnutrição e infecção. E começou-se a fazer ligaduras. Ele lançou também vários instrumentos cirúrgicos que deram sequência a tudo que ele fez, mas é muito gratificante falar de Ambroise Paré, cirurgia no século XV e XVI. Todo mundo sabe que isso aqui é uma barbearia, também em Portugal e no Brasil. Mas se vocês forem notar, esse vermelho significa que era o barbeiro da época. O barbeiro era o cirurgião da época. Ele que resolvia as fraturas, ele que resolvia os ferimentos e tudo mais. E a associação da medicina e cirurgia só ocorreu no final do século XIX e século XX. Tanto que tem algumas escolas que chamam Escola de Medicina e Cirurgia. Então, todo o mérito ao barbeiro. Praticamente, não é o indivíduo muito mais do que isso, né? Só vocês verem, ele realmente... Aqui tem uma cirurgia realizada por um barbeiro, antes e depois, é da época esse quadro, e tem o seu valor realmente esse tipo de situação. Harvey, ele fez a circulação do sangue. Aquilo que começou a ser demonstrado pelo Vesalius, ele complementou. Ele é um médico inglês, em 1627, também estudando, mesmo sendo inglês, né, lecionou na Universidade de Pádua, está aqui o Harvey, todo mundo sabe, da circulação sanguínea. E estabeleceu praticamente os ventrículos bombando sangue, ventrículo direito, ventrículo esquerdo e tudo mais, óbvio, através das dissecções e óbvio, através da experimentação, e ele era um cirurgião, teve a sua importância, porque determinou toda a circulação sanguínea. Leeuwenhoek, que é um holandês, ele foi o primeiro a descrever little animals. Quem eram os little animals?
bactérias. Através do sangue, através do microscópio, ele começou a observar que existiam pequenas criaturas que circulavam no sangue. Nem tinha caracterização de células. Isso foi uma coisa muito dramática na época e difícil de ser aceito. Somente 200 anos depois, com Fleming, com a descoberta de muitas outras coisas, com Virchow falando que as células se dividiam, de bactérias e tudo, teve importância, mas ele foi o primeiro a reconhecer a presença de micro-organismos, em 1632. Esse pode ser considerado Sydenham, que tem a Coreia de Sydenham, outras patologias. Ele escreveu a gota, a escarlatina e tudo mais. Mas a coisa mais importante, vamos dizer de novo, é que ele falou a verdade. Você aprende medicina na cama do paciente e não fora dela. Então, a observação individual, o case report, foi começado com ele. Então, ele fez uma escola importante e ele fez várias outras descobertas, mas principalmente essa observação. O cuidado, a observação diária da evolução do paciente. Não olhar uma vez só e não voltar mais. Então, ninguém frequentava os hospitais, eu falei isso. Os alunos não frequentavam hospitais. É uma coisa meio assim absurda de se pensar. Com ele, isso se tornou-se. É o fundador, o pai da clínica média, Sydenham. Não vou nem escrever as patologias que ele fez. Eu gosto muito de falar do James Lind, que é da Royal Navy, de 1747, que foi o primeiro estudo comparativo randomizado que se teve justiça. Eu, como acadêmico, tenho que falar isso. Você sabe toda a história. Nas grandes navegações, morriam milhares, mais da metade dos marinheiros não chegava a porto. Eles iam viajar, acabavam morrendo com sangramento, petequias, sangramento gengival e iam a óbito. E ninguém sabia o porquê. Não se tinha ideia de infecção, nada disso. O que ele fez? Estava em alto mar. Esse James Lind falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma alimentação separada. Para um grupo, ele deu comida fermentada, batata cozida, que era o que se comia na época, aquele pão duro, fermentado. E do outro lado ele falou, dá umas frutas aqui. Esse grupo vai só se alimentar de frutas. Laranja, principalmente, limão, principalmente. E o que aconteceu? Alguns dias depois, cedeu-se a infecção, o sangramento e as petecas diminuíram para esse grupo. E o outro grupo, infelizmente, evoluiu mal. Obviamente, deu também para eles. Então, foi o primeiro estudo prospectivo e randomizado. A partir de então, todo navio que saísse do porto da Europa era obrigado a levar consigo uma grande quantidade de limão e cítricos em geral. E esses marinheiros eram praticamente todas as refeições a ingerir uma quantidade. Com isso, ele avaliou, durante 50 anos, morreram mais de 1 milhão de marinheiros com isso aí. Não só pela descoberta do escorbuto, mas principalmente pelo fato de ele ter conseguido fazer um trabalho prospectivo randomizado, que nem percebeu o que fez, mas eu reputo como uma importância muito grande. Morgani, um outro cirurgião importante, dissecção. Naquela época, a importância da anatomia, a dissecção de cadáver foi básico para o desenvolvimento da medicina e da cirurgia, e a cirurgia ajudando a medicina. Ele foi, o Morgani, foi assim, foi o primeiro anatomopatologista que se tem notícia. E descreveu que a doença vem de cada órgão. Antigamente considerava-se tudo uma coisa só. Hoje não. Ele falou, existem, através da dissecção, doenças, cirrose hepática, existe infarto, existe problemas no intestino, tudo isso através de observação do cadáver. Então ele tinha o paciente via falecer, ele dissecava e chegava a essas conclusões. Parece meio óbvio, mas não se tinha essa ideia. Quem ficava doente ficava como um todo. Ele mostrou realmente que cada parte do órgão tem um processo que pode ser realmente doente. Ele teve um desenvolvimento muito importante nas lesões cerebrais também. E ressecar tumor maligno. Lógico que isso já era feito pelos barbeiros, mas ele desenvolveu e estimulou fazer ressecções de tumores malignos. Foi o primeiro cirurgião, vamos dizer assim, oncologista, também na Universidade de Pádua, nos anos de 1700, 1760. Um grande cirurgião também, seguidor também de Morgani, foi Hunter. Ele fez praticamente 13.682 dissecções. Estudava muito o esqueleto, não só de seres humanos como de animais. E desenvolveu muito
o experimento dos animais. Ele foi o primeiro a descrever a placenta e descreveu muitas outras coisas nesse sentido. E tornou-se importante o Hunter em St. George Hospital. Ele era irlandês, 1728. Muitos tratados, muitos livros, todos eles voltados para o esqueleto. Lavoisier, importantíssimo na Revolução Francesa, em 1792, ele descreveu todo o processo respiratório. A gente inala oxigênio, exala gás carbônico. Pode parecer meio óbvio, mas foi ele o primeiro a descrever, está aqui o Lavoisier, fazendo esse tipo de observação, com essa máscara, e é um pesquisador de verdade que existia na França. E, infelizmente, em 1784, acho que ele era muito assim, acabou sendo guilhotinado em 1784, como muitos cientistas o foram. Mas teve a sua função, é o começo da pneumologia, é o começo da pesquisa clínica também. O Benjamin Rush, ele fez toda a sistematização da medicina. Ele tem uma importância muito grande. E eu acho que, pelo fato de ele estar, assim, fundando a primeira escola na Filadélfia, teve uma epidemia também de febre amarela na época. Ele foi que sistematizou a medicina com os famosos que eu falei antes, case reports, observando o paciente durante horas, durante dias, vendo a evolução dele, graçava a febre amarela. Muitos médicos e estudantes de medicina foram embora da Filadélfia e região, ele ficou até o fim lá. Ele fez a primeira escola médica dos Estados Unidos e foi importantíssimo na abolição da escravatura também. Então, teve função social também muito importante. Pinel, todo mundo sabe que é Pinel, mas ele foi o primeiro a não considerar a doença psiquiátrica como uma doença contagiante. Eles não eram presos, eventualmente, por uma agressividade, eles eram presos por medo de contaminar. Achava-se que a loucura contamina. Às vezes, até hoje, a gente pode considerar assim por comunicação direta, mas ele achava isso. E ele foi o primeiro a libertar e observar com case reports como os pacientes melhoraram com convívio um pouco mais social, soltando das amarras, não ficaram dentro daquelas masmorras que iam a óbito por infecção secundária e tudo mais. Teve sua função, vocês imaginam, século XVIII na França. Foi o primeiro a soltar. Eles apanhavam, escravizados praticamente. Então ele liberou corrente, ar puro, e descreveu a importância do case report. E desenvolveu também a importância de se ter hospital para os indigentes. Começou no final da Idade Média com as cruzadas e com a peste negra, não tinham onde colocar os pacientes, que ficavam tudo na rua, e continuou a importância dos hospitais para indigentes. Teve a sua importância do Pinel, que hoje é um ícone da psiquiatria. Jenner, esse realmente também foi um indivíduo que foi, com relação às vacinas, que está na moda agora, né? Vocês podem ver, ele pegou, através de uma pústula no gado, numa vaca, para falar a verdade, tirou, diluiu e injetou. No caso, o primeiro foi o filho da moça que tirou o leite da vaca. O segundo foi o filho dele, pelo menos o segundo já foi o filho dele. Fazia escariações aqui e, com isso, conteve a varíola, que também ocorria de uma maneira quase epidêmica em toda a Europa, e ele conseguiu, com esse tipo de atitude, vamos dizer assim, segurou toda essa infecção. Esse indivíduo também teve o seu papel, que ele era um clínico, muito bem conceituado na época, mas o que ele inventou? Ele tinha muito o hábito, para examinar o doente, vocês sabem, tinha que encostar o tórax para examinar o sopro, etc., todo o processo pulmonar. Ele foi andando na rua, viu 2 moleques brincando com um tubo e viu que o som se multiplicava. Chegou no consultório dele, fez um conezinho com papiro mais durinho e viu que, examinando um paciente, isso se multiplicava no som. E fundou o estetoscópio, que é a base de toda a medicina. A gente sabe hoje que toda a medicina é baseada, pelo menos
emblematicamente o estetoscópio. Óbvio que ele foi o primeiro a fazer a propedêutica, que a gente aprende muito na escola. Palpação, percussão e ausculta, foi ele que fez. Foi um ícone da clínica, por que não dizer assim? Ele foi realmente um indivíduo que com isso descreveu a clínica da tuberculose e da febre tifoide. E primeiro eu fazia percussão e palpação. Isso é uma coisa em 1781, não faz tanto tempo assim. Esse é a conquista da dor. Isso é no Hospital General Hospital de Massachusetts, em 1846, através de vários indivíduos. O primeiro deles foi um dentista, Wells, que era muito duvidoso, com óxido nitroso e com éter e com gás hilariante. Várias drogas que inalavas e levavam ao sono. Aqui, o olhar cético dos estudantes, mas foi a primeira demonstração real durante uma cirurgia do gás da 4 médicos que foram importantes nisso. O Wells foi o primeiro e teve o Long e outros também. Conquista da dor, que desenvolveu de uma maneira absurda a cirurgia, vamos dizer assim. Semmelweis, indivíduo que eu também prezo muito pela insistência, tipo Don Quixote, de insistir nas coisas. Ele observou que os alunos de medicina, antes de fazer exame e o parto das grávidas, das moças que estavam para dar à luz, eles iam para a anatomia, dissecava cadáver e sem nenhuma disepsia faziam seus partos. 50% a 60% de infecção puerperal. Não sei como é que escaparam algumas ainda. Então, o que ele falou? Vamos tentar fazer alguma coisa para melhorar isso. E uma das coisas que ele fez, sem pensar em bactérias, sem pensar em nada, alguma transmissão, que não se acreditava na época, obrigou esses alunos a lavar as mãos antes de examinar as parturientes. Com isso, em 10 dias, ele observou uma redução drástica da infecção puerperal. Então, Semmelweis foi esse indivíduo e que conseguiu dar uma melhorada muito grande. Óbvio que ele foi motivo de chacotas, toda a medicina tradicional das academias, vamos dizer assim, por isso que é importante a gente não ficar preso na caserna e atender todo o público. Por incrível que pareça, por ironia do destino, ele fazendo uma das suas secções de anatomia, ele se infectou o polegar e veio a morrer de uma septicemia por uma infecção bacteriana no polegar, uns 10, 20 anos depois. Aqui o Semmelweis, por ironia do destino, foi o que aconteceu com ele. Aqui é um dado importante, porque é a fundação da American Medical Association, em 1847. No Museu de História Natural, que todo mundo conhece em Nova York, ali que se reuniram os médicos. E por que é importante? Porque a medicina era totalmente livre, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Ele conseguiu ter um código de conduta, evitando os charlatões, e fazer um código que foi seguido por 40 sociedades médicas. Essa reunião congregou 250 delegados de todos os Estados Unidos. Você veja, para a época, foi um marco muito importante, isso em 1847. Deve ter sido na Europa também, mas como essa coleção é norte-americana, óbvio que eles pôs a sardinha para o lado deles, né? Virchow, para quem faz oncologia como eu, junto, grudado à memória da professora Nani e outras pessoas, ele é importante, foi o primeiro a descrever que as células reproduzem em novas células. 20 séculos, desde Galeno, com os humores dele, caracterizou que quando ocorre um desequilíbrio dessas células, elas começam a se multiplicar, quer por ser alguma coisa como tumor, quer por infecção. Então, através da patologia celular, é um alemão, Virchow, 1855. Até lá não se tinha notícia disso. É o pródromo da infecção e também da oncologia. Essa observação que ele fez na reprodução celular. Helmholtz, ele era um físico e um médico ao mesmo tempo. Entendia muito de lentes e ele foi mais ou menos para dizer que seja o pai da oftalmologia, porque ele fez o oftalmoscópio em 1867, quando nasceu meu avô. Em 1867 ele fez essa visão, fundo de olho, as doenças derivadas do fundo de olho, descolamento de retina, nem vou citar isso, porque temos acadêmicos oftalmologistas, eu não vou me atrever a isso, mas vocês conhecem muito bem que além de físico, ele mexia com as lentes de uma maneira muito grande. Está aqui nossa homenagem a esse monóculo, os óculos, óbvio que existiam óculos já mais antigos, mas ele que desenvolveu tudo isso, que foi um grande dado para melhorar tudo isso, né?
Marion Sims, nos Estados Unidos. Essa gravura é de 1845. O que foi de importante que ele fez? Ele começou a examinar as mulheres. Elas eram intocáveis. Intocáveis. Ele que introduziu o toque vaginal, ele que introduziu o exame da mama, ele que introduziu isso na Alabama. E surgiu o primeiro hospital para indigentes na Alabama. Justamente o lugar que tinha mais escravos. Isso aqui é uma escrava sendo examinada, está aqui as amigas dela tudo assustadas com ela, e está aqui o indivíduo que fez isso aí, separou as doenças femininas, introduziu a propedêutica ginecológica, tá? E foi importantíssimo, eu acho, foi importantíssimo. Até hoje é o princípio da ginecologia. A mulher era intocável nesse sentido, só se observava com o dia da luz. Muito pouco se sabia, muito pouco se examinava. A palpação no abdômen, palpação, toque vaginal, tudo isso ele que desenvolveu. Marion Sims, USA. Esse é o Claude Bernard, nem vou entrar em detalhes para os neurologistas e fisiologia, é um grande fisiologista também. Simplesmente secreção do pâncreas, glicogênio, curare, nervos vasomotores, estabeleceu todos os nervos vasomotores, o senhor sabe do assino de Claude Bernard Horner. Está aqui o Claude Bernard, eu fui descobrir depois que eu procurei, por que ele está sentado na casinha dele, olha que indivíduo simples, né? Um grande pesquisador, ele escrevia porque ele sofreu insuficiência renal crônica, onde ele veio a falecer. Pode ser considerado o maior cientista médico do século XIX, na França. Ganhou todos os prêmios que se tem notícia, Claude Bernard, em 1840. Isso a gente já estudava, estuda até hoje na medicina, já está se tornando mais próximo. Pasteur, com a esposa dele ali, 1846, através dele, ele conseguiu detectar que fervendo as bactérias morrem e desenvolveu também isso. Foi o primeiro a descobrir realmente a presença das bactérias nas doenças. O senhor lhes lembra que há 200 anos atrás, Rush fez isso, mostrando que tinha little animals, mas ele descreveu, através de Gilson, a possibilidade da proliferação celular pela infecção, e a gente sabe a importância de Pasteur em Paris, né? Os germes como causadores de doença. Isso é um paradigma, é o início da infectologia. Germes causadores de doença. Não se sabia como matar ainda não surgiu o Fleming com a penicilina, mas ele conseguiu isso. Lister, todos sabem da listerina, então, é um sucessor de Semmelweis. Aqui ele está tratando, no nosso caso da ortopedia, uma fratura exposta. Só para vocês terem uma ideia, 50% ou 70% das fraturas eram amputados. Se for exposta, muito mais. A supuração, quando adivinha, ou de uma fratura exposta ou de uma cirurgia, era um sinal positivo, era considerado um sinal positivo. Oba, o organismo está reagindo. Até que ele falou, não é possível isso. Ele começou a fazer, limpar, antisepsia na cirurgia, ganhou força nessa época, em 1852, depois de Semmelweis. Então, Lister foi importantíssimo nisso. Não só na parte feminina, como em tudo, né? E desenvolveu uma série de outros instrumentais cirúrgicos, desde material para corpo estranho, fio de sutura. 50% disso evitou-se com esse tipo de conduta. Aqui está uma criança com uma fratura exposta, ele lavando e fazendo antisepsia e evitando a amputação, que era o procedimento usual, não é tanto tempo atrás, século XIX. Charcot, para os clínicos também, é um marco, é um neurologista marcante. Depois veio Freud, mas ele foi realmente uma coisa importantíssima. Falou da histeria, HY, falou da hemorragia cerebral, falou do ELA, esclerose lateral amiotrófica. Eu não vou nem entrar em detalhes porque tem muitos clínicos aqui, mas ele foi um marco também do trauma psíquico. Nem todos os traumas que existem não são traumas físicos, existem traumas psíquicos. Então, não só da neuro como da psiquiatria, ele foi realmente uma pessoa destacada. Um detalhe do Johns Hopkins University School of Medicine de 1893, foi o primeiro a fazer testes para entrada de residentes e de residência médica. Foi ali que começou. É um marco, por que não? Não existia. Ou o sujeito ficava afiliado a um professor, como desde a época de Hipócrates, ou então não existia. Então eles estabeleceram normas de conduta para a residência médica e começou-se a se pensar já nas subespecialidades.
Isso, no final do século passado, dá a importância deles terem feito essa gravura, muito bem caracterizada, inclusive, com toda a pompa que existia naquela época, né? Röntgen, raios invisíveis que salvam vidas, 1895. Eu atribuo, depois da anestesia, o raio-x também teve um papel muito importante, não só para ortopedia, para tudo, para tudo. Então, os raios que salvam vidas, foi o Röntgen que fez, aí está tirando o raio-x da mão de um colega, foi muito importante, ele fez uma demonstração disso na Alemanha no final do século passado. Tem o seu mérito óbvio. É a febre amarela. Esse indivíduo, Carroll, também do exército americano, US Army, através de exames em Cuba, onde graçava a febre amarela, ele percebeu que existem insetos vetores da febre amarela. E com isso conseguiu segurar muito dessa doença. E com isso, cobrindo, protegendo e matando os insetos vetores. Parece uma coisa meio assim, mas faz pouco tempo isso. Os mosquitos como vetores da doença e conseguiu evitar, principalmente nos países tropicais, isso é no Brasil, isso foi em Cuba que ele desenvolveu isso. Esse indivíduo chama Cannon, através do raio-x, através do uso de contraste, ele fez toda a descrição do aparelho digestório. Isso para os gastroclínicos e gastrocirurgiões. Em gatos, ingestando contraste e radiografando. Ele provou toda a sistematização, desde o esôfago, a digestão, a absorção no intestino delgado e tudo mais. Ele teve uma importância, ganhou o prêmio Nobel por causa disso. Fisiologia investigativa, processos digestórios, os vastos que falam digestórios, não digestivos. Então teve a sua importância. Ehrlich, também alemão, prêmio Nobel de 1908, pelas antitoxinas, que ele tratou inclusive bullet chemicals, a sífilis, mas teve um papel importante para quê? É o início da oncologia, da química contra os tumores. Ele pensou já em tratar tumor através da química. Ehrlich, no começo do século 1908, ele ganhou o prêmio Nobel. Ramon Cajal é espanhol, todo mundo que é neurocirurgião, todo mundo que é anatomista, além de ser um excelente cirurgião, ele fazia uma descrição com desenhos que até hoje são reconhecidos, importantíssimo nesse sentido. Ramon Cajal, neuroanatomista, desenhava com microscópio todo o sistema nervoso. Outro prêmio Nobel em 1906. Cushing, também não preciso nem falar, mas ele foi... Sabe quantos? Ele operou, a gente aprende quando dá aula, né? Ele operou 2.600 tumores cerebrais. 2.600 tumores cerebrais, que era um estigma. Ele começou a dar aula em Harvard, foi para Yale e realmente excelente neurocirurgião, mudou a história da cirurgia cerebral com esse tipo de experiência que ele adquiriu. Foi um marco, com seguidores no mundo inteiro, já no século atual, isso em 1910, 1914. Esse indivíduo, que é o Goldenberg, era um cirurgião também da US Army, que notou que muitas crianças se desenvolviam enquanto outras não. E não era infecção, já sabia da febre, já sabia da toxicidade. E ele começou a pensar na nutrição e fez uma dieta balanceada para todo esse orfanato. E notou que não houve mais casos, e ele que foi que descreveu a pellagra. Então, em termos de comunidade, em termos de medicina social, teve uma importância, um mérito muito grande. Ou se associava a muitos outros processos, mas ele definiu a importância da nutrição no tratamento da pediatria e mesmo dos adultos, né? Aqui é o Benton Best, os dois jovens estudantes que conseguiram, através da secreção pancreática, simplesmente desenvolver, secretar a insulina. Eles que descobriram a insulina, causando uma nova fase no tratamento e na cura dos diabéticos, que não havia nada específico nessa época. A de importância notar o braço forte desse indivíduo aqui, por incrível que pareça, ele era um ortopedista, cirurgião ortopedista. Então, nesse mérito nós temos. Não tem nada a ver com secreção pancreática, mas ele era ortopedista. Esse é o Best, esse é o Benton. Um indivíduo muito, muito, muito conhecido de todos, o Fleming, que foi conhecer esse grupo de indivíduos que desenvolveram a partir de 1920 e depois de 1940, que conseguiu realmente a penicilina.
Não vou entrar em detalhes também, mas a gente sabe da importância que teve, principalmente entre as duas guerras. Entre as duas guerras. Então ele conseguiu, continuando o que Pasteur fez, a dar um desenvolvimento extraordinário, porque naquela época dava sulfa praticamente. Na Segunda Grande Guerra que começou a se usar a penicilina. Tá aqui ele ganharam, o grupo todo ganhou o prêmio Nobel. Então, resumindo, né, essa história da medicina de ontem e hoje ainda vai existir um médico sentado, preocupado, junto ao paciente. Uma coisa muito importante, aqui uns detalhes da transfusão de sangue, os primeiros casos, nem se sabia direito da circulação ABO, já era feito. Eu acho que eles são os heróis, viu? Não é que eu me diminua, mas não dá para comparar a agressividade, o idealismo desses médicos. Hoje é muito mais diferente, a gente fala de internet e tudo, mas você imaginou um indivíduo fazer isso? Todos esses procedimentos, alguns by chance, ao acaso, mas muitos não. Fruto de estudo, fruto da anatomia, fruto da pesquisa clínica e aplicação no paciente. Naquela época não se tinha muita coisa, a gente estudava os humores, Galeno ensinava isso. Passava-se horas olhando a urina do paciente, para ver a coloração, se era diferente, o que tinha acontecido, se estava opaca, se não estava. Uma coisa muito bonita, uma grávida sendo examinada, eles eram bem pedantes os clínicos, vamos falar aqui, mas examinando o paciente. Isso não tem nada a ver, mas como eu sou avô, esse é um vovozinho suturando o bonezinho do netinho dele. Eu achei bonito, coloquei. Aqui um outro caso, olha como ele era tratado como se fosse uma figura importantíssima. Eles não iam no hospital, examinando a paciente, uma cara assim meio passiva, e as crianças e tudo mais. Ele tinha um ar bem, né, updates assim. Um outro indivíduo examinando a garganta de uma criança. São todos quadros da época. Domênico de Bartolo, curando os feridos. Óbvio que todos os ferimentos eram tratados pelos barbeiros e não pelos médicos. Então, só para vocês lembrar uma animação aqui, mostrando um resumo de tudo isso que foi falado, a arte da medicina através da pintura. Isso é muito bonito de se ver, né? Nós somos sempre respeitados, teve épocas que não, mas na época de pandemias, na época que o negócio pega, nós realmente somos respeitados, né? Somos referenciados como nós estamos sendo agora. São os heróis da época, século XIX, século XVIII, século XX, que devem ser sempre retratados e foram retratados em todos os museus que vocês observam pinturas falando da doença e da presença do médico perante a dor, perante um paciente que se entrega de corpo e alma para o tratamento da medicina e do médico em si. Muitos nós temos só que referenciar e elogiar os médicos do passado que têm o seu valor inegável, talvez nem se compare com o que a gente faz hoje, pela sua inovação, isolados e criticados, isso que é importante, muitos críticos, desde o Oswaldo Cruz e tudo mais. Aí vai a nossa homenagem, né, do Dia do Médico, que foi feito isso, né? E eu vou ler realmente agora esse, que eu peguei no último parágrafo, nos dois últimos parágrafos do livro da History of Medicine Picture. However, whatever the age or stage of world affairs, there will be men and women, educated, experienced, dedicated and imbued with compassion, ready to offer help to persons who need medical administrations. However highly placed or lowly may be the individual's position in the future socioeconomic scheme, when his child cries out in the night, racked with pain and fever, the first thought will be, call the doctor. When he or she, person of falls ill, age-old instincts of fears and self-preservation will cut through the veneer of sophistication and turn the ailed one's mind to the question that has been heard across the centuries. Doctor, I'm sick. What can you do for me? Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Olavo. Foi um imenso prazer nós acompanharmos você nessa viagem em que você
compactou Tentei. alguns milênios, né, de momentos gloriosos da profissão médica e de avanços consideráveis na evolução da sociedade. Foi absolutamente fantástico. Vários colegas aqui já se manifestaram no sentido de que isso deve ser, vamos dizer, disponibilizado e será disponibilizado para os nossos colegas. Todas as tertúlias da Academia de Medicina de São Paulo são disponibilizadas no site da Academia e são de livre acesso. As instituições médicas, elas são iniciativas conduzidas por médicos, mas voltadas para a sociedade. Portanto, tudo que fazemos aqui é de livre acesso. Muitíssimo, muitíssimo obrigado mesmo, Olavo. Nós estamos vivendo momentos muitíssimo interessantes na medicina. Certamente esta pandemia mostrou que a medicina é cada vez mais presente, ela será transformada em razão daquilo que nós experimentamos ao longo desses meses de imensa dificuldade, mas ela será transformada para algo muito melhor. Do ponto de vista retorno a uma vida social como nós tínhamos antes da pandemia, alguns colocam em dúvida isso, e eu tenho certeza que não. Com todos os recursos que nós dispomos, de que nós dispomos hoje, certamente os caminhos serão encontrados. Olha, só você citou aí, bem citou o gênero, né? O gênero foi muito mal compreendido. O gênero foi combatido, e assim como vários outros, né? Foram combatidos e, no fim, hoje nós, à distância, somos melhor posicionados para ter uma ideia da dimensão dessas figuras humanas, né? E daquilo que eles fizeram para nós. Alguns dizem que é impossível desenvolver uma vacina segura em 10 meses, 12 meses. Como é impossível? É claro que é possível. Nós temos aqui mais de 200 alternativas em estudo. Nós vamos encontrar em várias delas a solução para o problema que hoje nós vivemos. E eu espero muito mesmo que nós possamos, aí, no segundo semestre do ano que vem, muito provavelmente, podermos nos reunir, os acadêmicos, e desfrutar, além da experiência, do conhecimento, que pode ser, como você bem demonstrou, ser transmitido pela internet, pela tecnologia digital que hoje nós temos às mãos, mas nós precisamos mesmo voltar ao convívio direto, aquele convívio, como você mostrou em tantas fotografias aí, uns segurando na mão dos outros. Ontem eu mandei uma mensagem para o nosso querido amigo Rubem Belfort, da Academia Nacional de Medicina. A Academia Nacional de Medicina chorava ontem a morte de um dos seus grandes líderes, o Ricardo Lopes da Cruz, que é o secretário da Academia Nacional de Medicina, um colega brilhante e incansável. O Ricardo Lopes me convidou uma vez, num curso que ele realizava com regularidade lá no Hospital Samaritano, para falar sobre um pouco sobre a história da anestesia como especialidade médica. Eu usei muitas das fotografias que você mostrou aqui nessa apresentação. É claro que era mais segmentada para uma determinada área da medicina, mas foi ideia do Ricardo Cruz,
que é vamos dizer, é uma pessoa muito dedicada ao estudo das humanidades e à história da medicina. Portanto, isso que o apaixonava também o Ricardo, e se o Ricardo tivesse hoje aqui assistindo a sua aula, com certeza seria imediatamente um convite para levá-lo ao Samaritano nos próximos dias aqui. Mas o Ricardo nos deixou em função dessa pandemia. E o Rubens estava arrasado, eu também estava muito triste, e eu queria estar junto do Rubens para que nós pudéssemos, vamos dizer, chorar juntos, não? Um no ombro do outro, o colega que partira. E a situação está tão difícil nesse momento que nós não podemos nem chorar juntos. É muito difícil. Mas se hoje nós não podemos chorar juntos, certamente nos próximos meses nós poderemos nos abraçar e nos alegrar juntos. Se Deus quiser. Eu agradeço demais a sua participação. Estou cada vez mais feliz em tê-lo conosco na Academia de Medicina de São Paulo. E vai aqui um abraço virtual na espera do abraço real que tanta falta nos faz. Se Deus quiser. Fraterno abraço, Olavinho. Tá bom, um abraço, querido. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais. Obrigado, viu? Muito obrigado.